A paz de Cristo a todas e a todos. A Bíblia Sagrada, na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corintos, no capítulo 12, o primeiro versículo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tomando como fundamento este texto bíblico, o propósito desta pregação é apresentar alguns critérios para discernimento das experiências ou ação do Espírito Santo e suas implicações na igreja e no mundo. Milhões de cristãos creem que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade coeterna de três pessoas, mas que constitui um só Deus. É o que a palavra nos ensina. Esse conceito ele não é simples, mas as evidências das ações do Espírito Santo no mundo são muitas. Pregar ou falar sobre Deus é um desafio, pois a melhor palavra diante da grandeza infinita de Deus seria o silêncio. Como dizer algo daquele que é indizível? Como explicar algo sobre aquele que é inexplicável? Contudo, a Bíblia revela que o Espírito Santo é Deus. Ele atuou na criação do mundo, ele continua atuante sobre a preservação da terra, na inspiração da palavra, na manutenção das promessas dadas por Deus, nos ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. Diante disso, o que nós vemos é uma constante ação do Espírito de Deus que interfere na natureza e na humanidade. Por quê? A realidade histórica humana é marcada por ambiguidades de diferentes naturezas. E essas ambiguidades é assumida e enfrentada pelo Espírito Santo. Com a interferência do Espírito Santo, o Espírito de Deus detém poder ativo e dinâmico sobre a natureza e sobre a humanidade. O Espírito realiza a sua obra por ação. Ele faz os homens entrarem no tempo da ação. Ação no sentido da transformação do mundo, da sociedade, dos indivíduos, para um contínuo discernimento das coisas para impedir o caos. Se o Espírito Santo não continuasse aqui conosco, com todas essas ações e muitas outras, o mundo iria para o caos. Mas Deus não abandonou o planeta Terra. Seja quais forem os limites, êxitos ou riscos, não obstante as fraquezas do instrumento, o Espírito Santo opera a si mesmo e faz acontecer. Não importa a fraqueza de quem ele está usando. Em todos os meios, o Espírito Santo age, sustenta, faz resistir, desafia, liberta, completa, doando vida, renovando, transmitindo força e poder.
A palavra de Deus nos ensina com absoluta segurança os procedimentos e muitas outras coisas que também não são reveladas, mas que nós, pela graça de Deus, percebemos e sentimos a ação do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre a presença do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, logo ali no capítulo 1 do Gênesis, versículo 2, ela vem expressando ali, dizendo que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo passava por aqui. Ele inspirou a criação. Deus, o Pai, é o arquiteto. Ele inspirou a criação e Cristo executou. O patriarca Jó, ele diz que o Espírito Santo fez o homem e dá a vida. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade coeterna de 3 pessoas. Ele esteve presente na vida de Noé, no dilúvio que destruiu a humanidade. Ele combateu contra os próprios filhos de Israel por causa da rebeldia deles. Ele renova a face da terra, como está escrito no Salmo 104, versículo 30. Capacita homens e mulheres com dons espirituais à semelhança do momento que ele capacitou 70 anciãos para auxiliar Moisés. Da mesma forma como os discípulos também, os apóstolos, foram capacitados. Ele continua interferindo e capacitando homens e mulheres com dons espirituais. E o Espírito Santo, ele interfere nas nações, interfere nas guerras. Depois da Batalha de Normandia, que levou à queda da Alemanha, as portas se abriram para o mundo livre. A ciência tecnológica avançou assustadoramente e a pregação do Evangelho entrou no mundo todo. Isto é a ação do Espírito Santo. A pregação do Evangelho tomou novas dimensões. Contudo, compreender a ação do Espírito Santo, nós precisamos de luz. Da luz que procede dele próprio. Ele que inspirou a criação e inspirou as palavras sagradas, ele nos inspira também a entender. Para que não venhamos cair em erros de interpretações que negue ou contradiga os pontos centrais das mensagens bíblicas, aquilo que nós chamamos de querigma da Bíblia, que são os pontos centrais da mensagem. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós não podemos ficar olhando só para dentro de nós. Nós não podemos ficar olhando para dentro da igreja. Isto é apenas uma parte. Nós temos que olhar para fora de nós para poder compreender a ação do Espírito Santo. A partir da ressurreição de Cristo, desencadeou o cumprimento das promessas proféticas. Então o Espírito Santo foi derramado de uma forma abundante, como está registrado no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 2, houve ali um vento forte e impetuoso. Isso quer dizer para nós que ele impulsiona com o seu poder para que nós possamos assumir os princípios do reino aqui no mundo onde nós estamos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta para os romanos, isso está no capítulo 8, no versículo 11, ele disse: se o Espírito daquele que ressuscitou
Jesus dentre os mortos habita em vocês, olha o que ele disse: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo que habita em você. Ou seja, esta vida em nossos corpos mortais não é apenas no momento da ressurreição dos mortos, na vinda de Cristo, mas é uma transformação também real da nossa existência aqui. Uma existência concreta de vida concedida por nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo age para levar conhecimento nas diferentes dimensões da vida humana. Conhecimento de si mesmo, conhecimento do outro, conhecimento da criação, conhecimento de Deus sobre as questões que marcam a vida. É concessão do Espírito Santo. Mas o que nós vemos no decorrer da história, e principalmente dos últimos tempos, o que tem acontecido? Uma difícil relação entre carisma e poder. A palavra carismática vem da raiz carisma, que significa força, poder, conferida a uma pessoa por necessidade para cumprir objetivos determinados por Deus. Então, a experiência ou a ação do Espírito Santo, ela foi constantemente alvo de normatização, olha só, e de critérios de discernimentos por meio de instituições religiosas. Percebe a difícil relação entre o poder e o dom? Por quê? Porque ela constantemente, o dom ou o poder, constantemente tem sido alvo de normatização, de critérios, discernimentos por meio das instituições religiosas, ou seja, normatizar aquilo que jamais o homem consegue normatizar, porque é a ação de Deus. E as consequências desse processo podem ser sinais de aproximação ou distanciamento da mensagem bíblica ou do querigma bíblico. As evidências desse processo são encontradas constantemente nos vários movimentos que aconteceram a partir do cristianismo, a partir de Cristo. Com o processo da institucionalização das igrejas, tentaram reduzir a ação do Espírito Santo à dimensão eclesiástica. O que quer dizer isso? Olha, aqui, de acordo com o que nós traçamos o nosso estatuto, aqui é a ação do Espírito Santo. Lá não é. Como pode normatizar? E isto aconteceu, né? Tentaram reduzir a ação do Espírito Santo dentro da dimensão eclesiástica, dentro da própria instituição religiosa. Isso começou com o catolicismo romano, com o protestantismo e os outros movimentos que aconteceram e que ainda estão acontecendo. As manifestações ou obras do Espírito Santo, especialmente a de caráter profético, isso é muito importante entender, tem deixado suas marcas históricas nas vidas das pessoas, desde a igreja primitiva,
passou pelo período medieval, na perspectiva da reforma do século XVI, nas organizações religiosas do século XVII e XVIII, e especialmente no século XIX, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasceu dentro de um cumprimento profético, e os escritos de Ellen White também, isso no século XIX. O Espírito Santo, ele age nos aspectos pessoal, coletivo e cósmico. A ação do Espírito Santo é concedida para integrar o ser humano às promessas de Deus. A ação do Espírito Santo não é concedida para fazer barulho, mas para integrar a vida humana, o ser humano, às promessas de Deus e não permitir a hipóstase. O que é hipóstase? É uma abstração ou uma ficção falsamente considerada real. E isto está acontecendo. E é muito grave. Precisamos ter o discernimento do Espírito Santo. Ele testifica a obra de Jesus, tendo o reino como referência, recria a vida humana, pessoal, coletiva, institucional, renova o poder para que ela seja realizada tanto nos níveis individuais como institucionais, promove a vida no sentido amplo pela movimentação ou pela manutenção ou mudança para uma consciência dada por Deus. Nós precisamos disso, porque se nós não mudarmos a nossa consciência, não mudarmos a nossa maneira de pensar, como fica? Nós não seremos capazes de levar avante a obra de Deus. Nós precisamos pensar nisso. Sabemos que o Espírito Santo ele age no sentido pessoal, no sentido coletivo e age também na administração, naqueles que têm a responsabilidade de conduzir a sua instituição. Nós cremos nisso. E quando nós falamos na ação do Espírito Santo no mundo, o Espírito Santo agia na vida de Cristo. Mas alguém pode perguntar, mas Cristo, ele não é Deus? Precisa do Espírito Santo agir? Sim, porque Jesus veio ao mundo e Jesus tinha dupla natureza. A Bíblia é clara nisso daí. Claríssima nisso daí. Por quê? Se Cristo agisse com a natureza espiritual, não seria possível realizar o sacrifício e consumar a nossa vitória sobre o pecado. Ele agia com a natureza humana. Então ele dependia do Espírito Santo. Ele mesmo dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus Cristo, ele recebia poder e concedia poder. Ele, para os seus apóstolos, seus discípulos, aquelas regiões que ele percorria, da Galiléia, Judéia e outros lugares, ele era movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia ele. O Espírito Santo, ele se manifestou nas comunidades cristãs primitivas, tanto nas unidades de princípios praticado com o Antigo Testamento, como na forma de vida na comunidade cristã. Porque se o Espírito Santo não tivesse manifestado na comunidade primitiva, o Novo Testamento poderia ser contraditório ao Antigo Testamento.
Mas o Novo Testamento é uma harmonia completa. A Bíblia ela forma um todo, pela ação do Espírito Santo. Mesmo eles agindo sobre os princípios da orientação de Cristo, eles agiam em conformidade com o Antigo Testamento, com a palavra de Deus, né? E assim, o Espírito Santo manifestava na vida deles. Manifestou na vida de Pedro, de outros apóstolos, que possuía pouca cultura, passaram a pregar ousadamente, passaram a fazer milagres em nome de Jesus Cristo, eles eram cheios do Espírito Santo. A teologia cristã prioriza 2 aspectos como discernimento das ações do Espírito Santo. Vamos falar sobre um primeiro aspecto. Se as ações cristãs prioriza aquilo que Jesus determinou, se as ações cristãs estão em conformidade com os propósitos de Cristo. Porque se as ações cristãs não estiverem em conformidade com os propósitos de Cristo, essas ações não procedem do Espírito Santo. Segundo, se os procedimentos ele tem a capacidade, ou eles tenham a capacidade de valorizar a vida, a dignidade humana, valorizar toda a criação, fortalecer com reconhecimento pleno de todas as Sagradas Escrituras. Porque se as nossas ações não reconhecem todas as Sagradas Escrituras, que é o Antigo e o Novo Testamento, porque Cristo reconhecia. Por isso que, inicialmente, eu disse que um primeiro aspecto é ver se as nossas ações estão dentro dos propósitos de Cristo. E num segundo aspecto, se as nossas ações têm capacidade de transformar vidas, fortalecer a dignidade humana, valorizar toda a criação, um reconhecimento pleno de tudo que Deus fez, sem mudança, sem interferência. Aí então nós vemos o Espírito Santo agindo dentro da igreja. Ele agia na experiência dos atos apostólicos, aonde se evidencia a presença do Espírito Santo na valorização cotidiana, comunitária. A ação do Espírito Santo, ele promove um despertar da consciência e visa transformar vida. Por outro lado, confere sentido à vida humana, por meio de ações de solidariedade, unidade, humildade e serviço. Ora, se eu sou um cristão, o que eu faço em favor da humanidade? Só vou na igreja? Mais nada? A Bíblia ensina algo mais, embora nós temos sim que ir na igreja. Eu sempre fui e vou continuar indo. Mas nós temos que fazer muito mais, porque a existência humana, ela condenada e marcada pela morte, ela dá lugar à vida. O pecado é superado pela justificação que Deus nos concede em Cristo. A condenação é substituída pela alegria, pela paz. E nossa vida passa a produzir os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito significam ações, que envolve do nosso interior e se externiza. Então, existem muitas implicações nas práticas
da ação do Espírito Santo. A vida no Espírito é uma vida real, concreta. É uma vida marcada por procedimentos que aqueles que creem passam a fazer parte da vida pessoal e comunitária. O cristão vive a serviço do Evangelho do Reino e edifica o corpo de Cristo. Então, de forma que a ação do Espírito Santo nele é dinâmica, na igreja e no mundo. Porque o Espírito Santo é a força, o vento forte e impetuoso que lança a igreja até os confins da terra. Não é uma força que só converge para um local, mas para os confins do mundo. E acompanha e guia os discípulos na ação que eles estão executando. Prepara e concede dons para concluir a pregação do Evangelho. Isso significa ações do Espírito Santo. E Jesus Cristo passa a ser reconhecido como o Senhor da nossa vida aonde nós estivermos. Em qualquer lugar. Na igreja, na rua, no trabalho, em qualquer lugar que nós estaremos transitando. A missão nunca é secundária. A experiência no Espírito, ela é realizada na história da humanidade. Não se separa da consciência de agir no mundo. O Espírito Santo é concedido para homens e mulheres em benefício do povo, para a realização dos propósitos históricos de Deus para toda a criação. Ora, quando nós nos reportamos para Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que fala sobre o julgamento final, ali o que diz? É tempo de ressuscitar os mortos. É tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Ou seja, nós somos responsáveis pela ecologia, somos responsáveis pelo planeta Terra, não é somente as ONGs, os ativistas ou o governo. Nós somos responsáveis. Diante do que nós estamos colocando aqui sobre os critérios para discernimento da ação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é uma experiência na graça. O Espírito Santo concede dons espirituais para edificação dos membros que formam um único corpo de Cristo. Então, essa ação do Espírito Santo faz jorrar do mais profundo do nosso ser fonte de água viva, fonte de água da vida. Então, nós podemos dizer que a maior dádiva do Espírito Santo é quando nós somos transformados em uma nova criatura pela fé em Cristo. Esse é um milagre do Espírito Santo. Isso é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, na vida daqueles que creem. O Espírito Santo é a força da ressurreição dos mortos e da nova criação de todas as coisas. O Espírito Santo santifica a vida e renova a face da terra para manter o concerto divino. Não somente o pacto da graça que foi feito na cruz por meio de Cristo, embora essa graça ela sempre existiu desde
a criação do mundo, mas também a ação do Espírito Santo é para manter o concerto do Gênesis, o concerto feito com Noé, Gênesis capítulo 8, versículo 22, para que a terra continue sendo mantida, para que nós possamos continuar a ter plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, disse Deus, jamais cessarão. E o Espírito Santo, ele atua em vários sentidos, inclusive para manter esse propósito de Deus, e a terra não virá um caos completo até Jesus retornar. Isso é ação do Espírito Santo. Portanto, a missão cristã, ela tem como parâmetro a Missio Dei. A ação, ela é de Deus, mas ele integra nós, a missão dele, para que por meio do Espírito Santo, Jesus Cristo, e os que crerem, por meio da ação do Espírito Santo, de nosso Senhor Jesus Cristo, os que crerem têm a garantia da ressurreição e da vida eterna. É isso o propósito da verdadeira mensagem da Bíblia Sagrada e das ações do Espírito Santo no mundo, para que nós possamos continuar agindo, pensando, manifestando, recebendo de Deus as condições suficientes para que Cristo continue operando em nossa vida e Ele seja o Senhor da nossa vida. Eu deixo com vocês um último versículo que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Perceberam? A nossa vida transformada com glória cada vez maior, é o que o texto diz, o qual vem do Senhor, vem de Cristo, e que o Espírito Santo está agindo em nossa vida para essa transformação.